3, 2, 1, bora gravar. Quero trazer ecos dessa eliminação precoce e, para muitos torcedores, vexame do São Paulo no Campeonato Paulista, caindo nas quartas de final para o Água Santa. Quero trazer muito bastidor do que vai acontecer no São Paulo nesses próximos dias até o próximo jogo oficial do clube. E quero falar também sobre Galopo, sobre o futuro do Rogério Ceni, tudo do São Paulo para vocês. Se você é como eu e adora se desafiar, eu tenho uma super dica para você. Que tal aproveitar o melhor das competições, podendo apostar de uma maneira descomplicada? Com o Mr. Jack ficou fácil, porque você pode apostar com apenas R$1. É isso aí, o Mr. Jack tem as melhores cotações do mercado e para faturar é rapidinho. Palpite certeiro, saque instantâneo. Então não vacila, hein? Não faz que nem o São Paulo, porque o MrJack.bet é a aposta do verão. Vamos falar muito do São Paulo aí e dessa crise que vem pela frente. Dificilmente a gente vai ter alguma mudança, principalmente na comissão técnica. Digo para vocês assim com muita tranquilidade que só haveria uma mudança se o Rogério Ceni quisesse sair. Se partisse do Rogério Ceni uma vontade hoje de deixar o São Paulo. O que não parece e o que não pareceu ontem depois da partida. Conversei com algumas pessoas que estiveram presentes no vestiário, um clima muito ruim, um clima assim muito pesado, né, muito para baixo. A sensação dessas pessoas, e foi mais de uma pessoa que eu conversei, é de que o Rogério não deu nenhum sinal de que deixaria ou que estaria disposto a deixar o São Paulo depois dessa eliminação. Não é o perfil do Rogério, ainda mais um cara que tem a história que tem à frente do São Paulo. Inclusive ontem ele falou sobre isso na entrevista coletiva, assumiu a responsabilidade diante do torcedor são paulino, ele falando sobre estar muito machucado como torcedor, como treinador e como ex-atleta vencedor que foi do São Paulo. Então assim, não tive nenhum sinal das pessoas com quem eu conversei de que o Rogério sairia. E também não há nenhum movimento da diretoria em relação a trocar a comissão técnica desse momento. O próprio presidente Júlio Casares já me disse mais de uma vez de que não trocaria a comissão técnica porque não quer ficar marcado como aquele dirigente que troca de treinador como quem troca de roupa. É exatamente essa frase. Por mais que todos estivessem de cabeça quente e qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de ação em relação ao que vai acontecer no São Paulo nos próximos dias, essas atitudes vão ser tomadas a partir de hoje. Ontem ninguém quis tomar nenhuma atitude pelo fato de todos estarem de cabeça quente, seja decisão de diretoria, decisão de comissão técnica. Dificilmente eu imagino um movimento da diretoria em relação à tomada de decisão, à mudança de comissão técnica. Isso dificilmente vai acontecer no dia de hoje. Seria uma surpresa muito grande se Júlio Casares hoje demitisse Rogério Ceni. É algo muito difícil. A pressão existe? Evidentemente ela existe. O Rogério sabe que se não entregar resultado nos próximos jogos, nas próximas competições, começa a sofrer uma pressão. O Rogério sabe disso também. Mas São Paulo vai tentar buscar saídas para amenizar aquilo que é uma crise já, né? Você pensar que o São Paulo foi eliminado nas quartas para o Água Santa, num jogo único em que a maciça maioria era a torcida do São Paulo apoiando, é uma crise sim que o São Paulo vai enfrentar. E uma informação que eu trago para vocês, o São Paulo vai ao mercado. O São Paulo entende que não há outra saída senão você buscar reforços, mesmo você tendo dificuldade financeira. E aí são reforços porque você tem jogadores lesionados e você também tem carências dentro desse elenco. Ontem ficou muito claro, falta de criatividade no time. Ficou muito claro que você tem que ter jogadores com mais poder de ofensivo pelos lados. O Marcos Paulo é esse jogador que foi até questionado, o Rogério Ceni, sobre é um jogador que treina bem. Pelo jeito, o Rogério Ceni não tem tanta confiança no Marcos Paulo. E aí, o que você vai fazer com um jogador como esse? O Pedrinho é uma outra situação, é um jogador que vinha ajudando o São Paulo, mas tem essa situação toda que o cara fez no extracampo que não dá para escalar. Não tem como escalar enquanto você tiver uma situação dessa. Então, assim, o São Paulo vai ter que tomar algumas atitudes para que você tenha minimamente condições de disputar as próximas competições. E o São Paulo vai sentar hoje à tarde, né, com a comissão técnica para você poder avaliar. E vai ao mercado. A análise
precoce, a análise primária é de que você tem a necessidade de ir ao mercado para você reforçar o elenco diante de todas essas dificuldades. Alguns processos que ficam muito claros que você precisa ter uma mudança de mentalidade para que você tenha um 2023 melhor do que foi 2022, nas primeiras análises que você teve logo após a eliminação das quartas de final, é que você deu passos atrás, né? O São Paulo chegou na final da Sul-Americana, o São Paulo chegou na final do Campeonato Paulista em 2022 e em 2023 para nas quartas, ou seja, o São Paulo deu passos atrás e isso é motivo de ligar o sinal de alerta. Então ontem mesmo o sinal de alerta já foi ligado, porque 2022 você passa a fazer uma reformulação, você contrata novos jogadores, você muda o perfil do elenco e aí você tem uma competição como o Campeonato Paulista que você para nas quartas, sendo que no ano passado chegou na final da competição, é um sinal grande de alerta que você liga e alguns processos vão começar a entrar em análise. Por exemplo, a questão dos jogadores que se machucam, precisa de cirurgia, é tratamento convencional, tudo isso vai passar por uma análise, né? E aí entra um pouco do que é o trabalho do departamento médico. Jogadores estão no segundo tempo cansando, né? A gente viu jogadores ontem fisicamente entregues, a preparação física precisa passar por uma mudança. Alguns questionamentos que vêm à tona agora, claro, evidentemente, diante de uma derrota dura e grandiosa como foi essa nas quartas de final do Campeonato Paulista, mas o São Paulo vai começar a abrir esses processos para mudanças para que você não tenha situações em que o time comece a andar para trás. Ao invés de você pensar numa evolução do time com uma reformulação do elenco, você também precisa olhar para os processos. Porque o Caleri, de repente, no primeiro momento era cirurgia e aí de repente é tratamento convencional. E aí poderia até reforçar o time numa semifinal. São perguntas que precisam de respostas desses profissionais. Não adianta você fazer uma mudança de elenco muito grande, não adianta você trocar time, trocar treinador, vir o Guardiola, se os processos continuam os mesmos. Então o São Paulo também se questiona. O São Paulo começa a se questionar sobre isso e, claro, essas respostas elas precisam ser dadas. E o São Paulo vai ter aí 20 dias para começar a ter respostas em relação a esses processos também. Vamos ver o que vai acontecer. Aí é uma questão que está agora, a bola está com o presidente Júlio Casares, a bola está com a diretoria, a bola está com o Rogério Ceni. Do jeito que está, se o São Paulo continuar dessa maneira, vai andar 3, 4 passos para trás. E aí se você pensar, o time melhorou, o time mudou, e aí você começa a ter insucessos em relação ao ano anterior, tem alguma coisa errada, né? Então o São Paulo vai enxergar isso e o São Paulo já começou a se questionar sobre isso e aí agora a bola está na mão da diretoria. E para fechar, uma última informação sobre o Galopo, né, que não é animadora, é zero animadora. O próprio jogador ontem sentiu que poderia ser uma lesão de cruzado, uma lesão de ligamento, né, ele sentiu demais essa dor. Os médicos do São Paulo, claro, querem o resultado do exame antes de terem qualquer tipo de opinião. Os médicos trabalham com o exame na mão, sem ter opinião, mas o jogador sentiu e o sentimento do jogador era um dos piores possíveis. Então, assim, o São Paulo se prepara já para hoje ter um exame do Galopo em mãos e algo de um tempo parado aí, né? Cruzado, a gente sabe que é meses de recuperação. Então, o principal jogador do São Paulo aí, a grande novidade do São Paulo em 2022, artilheiro do time na competição, artilheiro do time no ano, vai ter que ficar um tempo parado aí até se recuperar aí dessa lesão. E até por isso eu reforço a informação que eu tenho dado para vocês aqui, que o São Paulo vem nessa ideia já desde ontem de que precisa reforçar o elenco para a sequência de 2023, que vai ser uma sequência aí de alguns dias antes da estreia da Sul-Americana, de muita pressão, de muitos questionamentos, de crise no São Paulo até a estreia na Sul-Americana. Deixa seus comentários aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. Tamo junto.